Esse vídeo é para você que acreditou que as coisas dariam certo, que as coisas iriam se encaixar, que você queria chegar ao seu momento. E aí você percebe que ainda não chegou, que as coisas não deram certo. Esse tipo de frase, se se não bem embasado, se não colocado da forma correta, é o tipo de frase que mais te aprisiona e que mais te deixa ressentido do que de fato te motiva. Eu explico isso aqui. Quando você não tem um planejamento, quando você não tem um plano, um objetivo, quando você ainda não encontrou aquilo que você atribui sentido, só pensar que as coisas vão dar certo é perigoso, é muito perigoso. Às vezes, quando você planeja direitinho, você tem todo um mapa, tem toda uma trajetória, tem todos assim, os passos. Ainda assim, há grandes chances das coisas não acontecerem como programado. E aí, quando você não tem planejamento, aí, como eu falei, é muito perigoso. Porque você espera que o universo costure as situações, você não tem aquele senso de ser imediato. Não um imediato negativo da coisa, mas o imediato de executar. Eu digo o imediato de execução. Quando a gente tem um plano, projeto, ideia que a gente acredita ser grandiosa, a gente até consegue ter um vislumbre de como é nos finalmente, como é a conclusão daquilo ali, como é a pessoa, como é a, falei pessoa aqui, né? Como é a pessoa, bem tom de pregador, como é a pessoa que executa aquilo, como é a pessoa que vai até lidar com as coisas a partir dali, uma pessoa bem mais madura, uma pessoa bem mais segura de si, uma pessoa resolvida financeiramente, resolvida com a família, com os relacionamentos. A gente tem essa visão, a gente consegue ter esse vislumbre, mas se a gente não, na verdade é quando a gente executa, a gente, no primeiro erro, ou talvez na primeira dificuldade, a gente já começa a questionar isso que a gente se propôs. A gente já se pergunta, será se é isso mesmo que eu quero? Será se vale a pena esse desconforto? Porque começar é de um desconforto sem tamanho. Porque a gente não consegue ver, né, resultados sólidos de imediato. A gente não consegue ver que tem os recursos, talvez a gente nem tenha de fato os recursos necessários para a execução. E a gente resolve parar dali. Na primeira barreira, na primeira dificuldade, a gente para e por não ter essa maturidade de entender que no começo é difícil mesmo. No começo a gente vai travar. No começo a gente vai pensar que não é suficiente, que não é capaz. Não entende que essa capacidade ela é fruto dessa progressão de erros. A gente cresce quando a gente cai e a gente não desiste. Acho que é isso que eu quero dizer. E, assim, o que pode fazer com que você, uma vez que reconheça que esse vai dar certo não chegou ainda, cria algo, cara. Cria algo, acredita em algo, planeja alguma coisa e vai executando um passo de cada vez. Vai acreditando que vai dar certo conforme a execução de cada passo. Claro, deixando sempre a vida te surpreender, porque às vezes uma pessoa que não tem planejamento algum, ela consegue ter essa, essa sorte, eu diria, não sei, de ainda assim chegar a ser bem resolvido. A vida vai e surpreende. Enquanto que tem outras pessoas que planejam e não conseguem a realização que queriam. Então a vida tem disso, né? A vida surpreende bastante. Mas o que é mais perigoso é você simplesmente acreditar que as coisas vão dar certo. Se você começou um projeto recentemente, tá nesse impasse de se questionar se aquilo faz sentido ou não, não para. Não para, porque
o teu cérebro ele vai querer te poupar desse desconforto e vai fazer com que você acredite que isso não faz sentido, que tá onde você tá é mais confortável, é quentinho, tá na merda é quentinho, né? Então, não se deixe enganar. Não se deixe enganar e acredita sim que vai dar certo, mas com esse planejamento, tenta manter esse vislumbre final que eu te falei, tenta manter. Porque chances são de que se você manter essa consistência, se você vencer esse desconforto, você vai chegar a essa pessoa que você sempre quis ser. Essa pessoa que no começo você tende a, não, isso não é pra mim. Eu nunca vou chegar a ser essa pessoa. É melhor ficar onde eu tô. Não para não, cara. Não para porque se você uma vez conseguiu imaginar essa forma, esse ser resoluto, acredita que dá certo. Acredita, você pode. No começo é desconfortável mesmo. No começo você acorda pensando em desistir o tempo todo e se conformar com a versão que você tem, que talvez pode ser a versão que vai perdurar até o final da tua vida. Mas eu te digo uma coisa, claro que eu não cheguei aos 40 ainda, tô com 29. Mas eu já li um livro que é Memórias do Subsolo. O personagem principal, ele tem seus 40 anos. E ele vive algo que é completamente devastador, de verdade. Ele, ele pensa muito e não faz nada. E ele alcança esse estado quase que irreparável de ressentimento. Ressentimento, eu acho que é uma das piores coisas que pode acontecer ao ser humano. E esse ressentimento, ele é resultado dessa não ação que você tem hoje a oportunidade de estar fazendo, de acreditar, de errar, de levantar, de fazer de novo. É melhor a gente carregar o peso de não ter dado certo tentando do que simplesmente aceitar as coisas como elas são e lá na frente se questionar. E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse ouvido aquela voz? E se eu tivesse lido um pouco mais? Se eu tivesse buscado chegar nessa versão que ainda hoje eu tenho ela nítida na minha cabeça, mas que eu optei por me enganar. Eu optei por permanecer no mesmo. Então a dica é: acredite em algo, acredite sim que vai dar certo, mas tenha fundamento, tenha um planejamento, tenha um porquê que faz você vencer esse desconforto. E take it easy, pega leve com você mesmo. Às vezes as pessoas de fora, elas que vão te trazer esse reforço positivo de que você está indo no caminho certo, porque talvez você já conseguiu melhorar a sua fala, a sua oratória já está melhor, a forma como você consegue colocar uma ideia em pauta já melhorou bastante. Talvez você já consiga agora olhar no olho, coisa que antigamente você não conseguia. Você já consegue associar uma ideia a outra e isso faz parecer que você tem um repertório legal, então não para. Não para. Take it easy, acredita que vai dar certo, mas faz por onde? Faz por onde ainda dá tempo. Ainda dá tempo.